Já temos a Susana Tenho online. sempre problemas a entrar nas lives, não sei o que é que se passa. Porquê é que tu tens problemas em entrar nas lives? Não sei, não percebo. E eu sempre disse que era info excluída, a malta não acredita. Pronto. Não és nada, não és nada. Ora, já fixei o comentário. Boa. Malta, boa noite a todos. Susana, obrigado por estás aqui presente. Como é que estás, antes de mais? Tudo bem, e tu também? Mais ou menos estou um bocado engripado, mas nada que não passe também. Ora. Esta mudança de clima não ajudou nada. Nada. Portanto, vou já deixar aqui um spoiler alert. Epá, pronto, se calhar vou-me ver de vez em quando aqui com os lenços e tal. Isto hoje vai ser mais levezinho, como amanhã também é feriado, para não chatear as pessoas. É, para descansar. Bro. Susana, eu agradeço mais uma vez teres aceito aqui o meu convite e participares aqui neste Mindset Talks, não é? Podcast live. Formato Vamos ver o que é que podcast live. anda aí. Vai correr bem, vai correr bem. Bom, atendendo que hoje, pronto, estamos aqui os dois com um tempo um bocado limitado, não é? Eu por condições de saúde e tu por condições pessoais. Agradecer antes de mais aqui a esta malta que está aqui a assistir em direto e por estarem a despender do vosso tempo a estarem aqui a assistir ao nosso episódio, que é o 21º episódio, se não me engano, ok? Do podcast. Atingiu a maioridade nos Estados Unidos. Isto está... Diz? Atingiu a maioridade nos Estados Unidos. Pois, o maior de idade dos Estados Unidos é 21 anos. É os 21. Engraçado, aqui é 18, lá é 21. Porquê que essa cultura deles é um bocado estranha nesse aspecto, não é? Sabe Deus. 21 anos. 21 anos. Olha, então, vamos calhar aqui já entrar aqui na matéria, não é? Visto que para rentabilizarmos aqui o tempo, eu não sei se é preciso ir buscar lenços, atenção, eu tenho aqui, eu preciso. Não. Hoje não vou emocionar, como me emocionei com o Augusto, juro que não. Hoje não te vais emocionar. Vamos ver. Olha, olha, então, acho que seria importante a malta. Sabes que temos muitos colegas no mercado que são ex-enfermeiros, não é? Que trabalham como consultores. E eu acho que eles se identificam com a tua história. Eu, pessoalmente, neste caso na ZOM, né, que é onde eu estou atualmente, há colegas enfermeiros para o qual eu repartilhei aqui o nosso episódio e têm histórias mais ou menos parecidas, digamos assim. Tu trabalhaste como enfermeira, certo? Antes de seres consultora. Vamos começar por aí. O que é que achas? Sim, enfermeira durante 7 anos. Tu disseste 6, mas é 7. É 7? Epá, É. pois isto é o que dá em ver os posts e eu, pronto, 6 anos. Ok. Faz bom. 7 anos, ainda vou a tempo de corrigir. Ok, 7 anos. Vamos por partes, que é para a gente não se baralhar. 7 anos. Porque, ou seja, podes partilhar por que hospitais é que tu passaste? Ou institutos, vá. Ok, então eu acabei o curso e no dia em que eu tive a formatura à tarde, eu de manhã estava a fazer a minha primeira entrevista de emprego, tipo, para enfermeira. No primeiro dia de formatura? Eu tinha a formatura na parte da tarde e eu de manhã fui à minha primeira entrevista de emprego. Ou seja, ainda nem sequer tinha um diploma para mostrar. Ok. Mas pronto, o último ano foi assim foi muito puxado, não é? E eu lembro-me de ir passar uns dias de férias, ali no final, com as minhas colegas de faculdade, assim, isto agora nós vamos deixar passar o verão, queremos aproveitar e depois chega setembro, outubro e nós começamos a procura de emprego. E assim, olhem, eu também quero descansar, mas não pode ser. Tipo, as pessoas temos de trabalhar, eu não sei quanto tempo é que vai demorar até arranjar emprego, portanto eu tenho mesmo que ir à procura. E pronto, e calhou a ser no dia da formatura e acho que só isso descreve muito a pessoa que eu sou. Há muitas pessoas que se encostam, que têm medo do trabalho. Eu nunca tive medo do trabalho, isto nós temos que ir para trabalhar e ganhar o nosso, não é? Para atingir os nossos objetivos. E então eu fiquei colocada. O meu primeiro emprego como enfermeira foi no Hospital Beatriz Ângelo, nas especialidades cirúrgicas. Passado e era bastante longe, eu sou de Almada, não é? E o hospital é em Loures. E pronto,
e é bastante longe da minha casa, e com turnos, era assim, a logística era um pouco complexa. Entretanto, passado, foi pouquíssimo tempo, foi passado 3, 4 meses, tanto, eu fui chamada para a Liga dos Amigos do Hospital Garcia da Horta, Ok. que era mesmo ao pé de mim, era uma unidade de cuidados continuados, e pronto, e normalmente quem trabalhava lá conseguia facilmente ir para o hospital, que era o meu objetivo, era ir para o hospital da minha área de residência, não é? Então eu fiquei lá, fiquei durante 1 ano e meio, e depois, 1 ano e meio, desculpa, durante 1 mês e meio, e depois fui logo chamada para o hospital. E pronto, depois fiquei lá até ao final da minha carreira em enfermagem, até 2021, Portanto, no Beatriz Alves, no no Garcia Garcia da Horta. da Horta, ok, desculpa, no Garcia da Horta, ok, boa. Olha, ou seja, um percurso grande, percurso grande. Mas eu tenho aqui uma curiosidade. Eu não me recordo se isso foi falado na live do Augusto ou não, mas vou-te perguntar, que é, o que é que te levou para a enfermagem? Já tinhas aí alguma paixão? Foi porque sim? Olha, isto é um bocadinho idiota. Eu durante toda a minha vida disse que queria ser veterinária. Eu amo animais. E sempre disse que queria ser veterinária. Mas eu nunca me inteirei que tinha que ter animais doentes. Ter E mais dentes? depois, exato. E apercebi-me que isso me custava imenso. Eu não conseguia. Devo ter qualquer coisa em mim. Era muito mais difícil ver animais doentes. Do que pessoas? É estranho, mas eu tenho isso em mim. E efetivamente, eu sou uma pessoa que age rapidamente, eu mantenho a cabeça fria na altura em que é para agir. E nos animais era aquela questão muito emocional, com as pessoas eu conseguia manter a frieza e o cálculo rápido daquilo que tinha que atuar. E acima de tudo eu queria ajudar. Eu queria sentir que fazia a diferença, eu queria sentir que eu era necessária, e que marcava positivamente a vida de algumas pessoas. E pronto, rapidamente percebi que a enfermagem era o caminho. Eu adorava ambientes assim caóticos de emergência, pré-hospitalar, cuidados intensivos, urgência, era a minha praia. Tanto que foi lá que eu trabalhei. Ok. E sabe, isso que estás a dizer faz-me lembrar um bocadinho a questão daquelas séries americanas, não é? Dos hospitais, das urgências, que às vezes nós Não ficamos tem ali com nada a aquela. Não ver, tem nada a ver. atenção. Não tem nada a É ver. um caos organizado. Ok, ok. Pronto, às vezes podia ter vindo aí alguma influência também, não é? Há muitas séries boas nesse sentido. Então, quer dizer, tu, portanto, inicialmente tu querias a parte da veterinária, não é? Mas lá está, custa-te mais os animais do que pessoas. Epá, atenção, isto é como tudo, não é? E ambos os setores são importantes. Mas quanto tempo é que tiveste essa questão da veterinária? Ou seja, foi pouco tempo? Foi muito Eu tempo? acho que era desde miúda, pequena, dizer que quer ser veterinário, amo animais, sempre, é algo transversal desde que sou criança, mas rapidamente vi que emocionalmente eu era muito agarrada a isso e que não iria fazer-me bem. E efetivamente com as pessoas sempre consegui manter mais, não sei, Mais é da minha frieza. personalidade. Sim, e é da minha personalidade. E pronto, e foi assim E foi que. assim. Boa. Então, pronto. Isso passou, foste para a enfermagem e tiveste 7 anos nessa grande luta. Atenção, a quem estiver a ouvir este podcast, para um abraço a todos os enfermeiros e enfermeiras, o louvar, né, porque realmente é uma profissão muito dura. Eu tenho vários amigos que ainda se mantêm na profissão e não é fácil. E se calhar vamos aprofundar aqui um pouco mais, ou seja, o, claro que há aqui vários gatilhos que te levaram a deixar a enfermagem, não é? Uhum. Passaste por um burnout, houve a pandemia também, não é? Portanto, os turnos. Podes partilhar um bocadinho essa tua experiência, ou seja, para quem estiver a ouvir o podcast, em que momento da tua carreira, enquanto enfermeira, começaste a sentir que estavas realmente a ficar desgastada e começaste a perceber, pronto, não era para ti, não é? E que se calhar tinhas que ver outros rumos. Eu acho que durante toda a minha carreira de enfermagem, e até me custa um bocadinho dizer carreira, porque eu sei que foram 7 anos e foram 7 anos muito vividos da minha vida, mas pessoas que fizeram
carreiras, e quando eu digo carreira é tipo 20 e 30 anos, até quase que é ofensivo, assim, está esta menina há 17 anos a carreira. Pá, mas efetivamente foi a carreira que eu tive, foi a carreira que eu escolhi. E sempre soube que ela ia ser curta. Eu não me arrependo disso, hoje tenho isto muito bem trabalhado em mim. Na altura custou-me um bocadinho, porque todas as transições acho que não são fáceis, mas eu sabia que a carreira ia ser curta na enfermagem. Eu só não sabia quando e não sabia quando é que eu me sentiria preparada. Neste caso eu tive um estímulo que me empurrou, mas podia ter sido eu ativamente a fugir dele. Acho que foi um bocadinho antes da pandemia que eu comecei a pensar, eu não quero isto para a minha vida, a mim gostava muito, eu fazia imensos turnos da noite, né? A mim gostava muito as minhas colegas, e nós trabalhávamos no ambiente neonatal e pediátrico. Eu ainda não tenho filhos, mas quando as minhas colegas chegavam ao trabalho, às vezes vinham emocionalmente desgastadas e algumas vinham chorar mesmo muito emocionadas. Ok. Eu perguntava o que é que tinha acontecido e elas sempre, pois, a minha filha acabou de me dizer, pois, vais tratar dos bebés dos outros, mas não tratas de mim. E estas coisas, Ok, eu não sim. sou mãe, mas eu tenho a certeza que a mim me gostaria muito de ouvir isto. E eu sempre disse, pá, eu não quero passar por isto, eu não quero ser mãe a passar por esta experiência. Eventualmente veio a pandemia e foi, pá, pandemia, não vale a pena estar aqui a descrever tudo aquilo que experienciámos e que me fez levar, mas eu sabia que, ok, é agora. É agora, ou então eu vou acabar por me habituar e voltar àquela rotina muito difícil de sair e eu nunca mais vou ter este estímulo. Então, pá, eventualmente eu tive um meu burnout e assim, olha, é agora. É agora, eu já estou em casa, estou de baixa, tipo psicológica, eu já não volto. Porque na altura era mesmo, eu não consigo regressar. Depois eu trabalhei isto em mim assim, não, eu simplesmente já não quero mesmo voltar. Eu já consigo lidar com esta emoção, mas já não quero voltar. E pronto, e tomei a decisão. Mais a decisão de sair, boa. Só que uma questão, ou seja, a pandemia, eu sei que ultimamente a malta, ou seja, fala-se muito ainda da pandemia, não é? Apesar de já ter passado, pronto. Eu não sei se ela ainda existe, atenção, o vírus, não é? O vírus em si, Foi porque isto muito, deixou-se de falar, foi, apesar de tudo, foram 2 anos sim, muito intensos. sim, daquilo que eu me recordo, mas quer dizer, eu não vivi a experiência hospitalar, não é? Eu imagino que isso tenha sido o caos, não é? Ou seja, na tua ótica, já agora, só uma pequena parte, toda aquela polémica que havia, eu digo polémica porque na imprensa, não é? Era muita polémica que havia quanto à questão do Sistema Nacional de Saúde, não é? Do serviço, do socorrismo que era prestado, digamos aqui, à pandemia, mas efetivamente, os enfermeiros e médicos e todo o sistema na pandemia não foi fácil lidar com tudo isso, pá, não. Não foi. E é assim, antes da pandemia, tanto médicos como enfermeiros como auxiliares e fisioterapeutas, técnicos de farmácia, todo o resto das classes já tinham excesso de trabalho, já eram mal pagos, veio a pandemia, em que acredita que muitas pessoas sobreviveram, foram tratadas ou não morreram, ou morreram com dignidade, muito por conta do altruísmo dos profissionais e não porque as instituições ou as estruturas lhes davam recursos, e foi pura e simplesmente por altruísmo. E passou, e estamos nesta fase e tudo continua igual, percebes? E na altura, por exemplo, houve greves cirúrgicas e houve N greves e a reação, a opinião pública e as pessoas chamavam tipo assassinos e que não tínhamos o direito à greve e isto tudo na altura das pandemias foram as palmas e agora está tudo na mesma, percebes? Tipo, não, as coisas são Ok, assim, ela sim. dificilmente vai mudar, percebes? E é assim, inicialmente, eu também fui reacionar e eu, ok, vamos mudar, eu também quero mudar isto para sempre, vou salvar o mundo. Eventualmente as pessoas cansam-se, né? E epá, eu simplesmente continuo a respeitar os meus colegas, tenho imensa pena que assim o seja, porque acho que toda a classe da saúde devia ser muito bem tratada, porque tratamos de todos, não é? E não, e simplesmente é uma luta da qual eu já não quero fazer parte.
Sim, eu percebo lá, porque pronto, isto tem muito a ver com né, tu quando defendes com amor, com amor à camisola, vá, aquilo que tu fazes, a profissão que tu fazes, não é? E depois tu sais dessa profissão, ou desgastas-te com essa profissão, não é? E percebes que efetivamente, lá está, não tens aquele apoio que é preciso ter, é normal pronto, Porque não é só um trabalho. Não é só um trabalho, não é sair do turno, eu estou e vou-me embora. E todos os turnos, todo o tempo que tu ficas sem férias, toda a intensidade do teu trabalho, existe tudo de ti e mais. Tu estás em privação de alimentos, de água, de sono, de tudo, de estímulo social, não vês a tua família e não é só um trabalho. Não é só um trabalho, é muito mais. Tem que vir dentro de ti, percebes? A partir do momento em que tu já não te identificas ou que achas que já não vale a pena, não vais fazer isso com a mesma qualidade. E era isso, eu não queria nunca comprometer o meu trabalho. Sim, porque tu acabas por viver essa realidade, não é? Lá está, porque lá está, é mais que um trabalho, é mesmo. É a tua vida. Faz parte de si, exato, faz parte de ti, é a tua vida. Tu achas que, já agora, estamos a falar sobre isto, estou aqui a pensar, porque eu às vezes tenho estas conversas também com outras pessoas. Tu achas que a profissão de enfermeiro, ou enfermeira, não é? A enfermagem em si, que poderá eventualmente vir estar em risco no futuro, tendo em conta que penso eu, bem, há cada vez menos jovens interessados na profissão. Não só nessa, mas noutras. Não Ou sei, achas que não? dificilmente. Continua a haver muitas vagas anualmente e em N faculdades e a enfermagem das faculdades que mais vagas admite por ano e a partir do momento em que tu tens tanta capacidade de receber, continua a haver excesso de, apesar daquilo que parece, e estamos a falar de duas coisas diferentes, estamos a falar de SNS e estamos a falar de privado. Há muita oferta, só que pessoas estão cansadas e vão para os hospitais e clínicas privadas ou então emigram, porque cá não, Sim, sim. já não vale, as pessoas querem qualidade de vida. Exato. E tu não podes só fazer tudo que, independentemente de quem tu és, tu não podes fazer tudo por amor à camisola. As contas não se pagam com palmas. Era aquilo que eu dizia na pandemia. Exatamente. Sim, eu não preciso de palmas, eu preciso de mais ordenado. Exatamente. Sim, eu Mais ainda me horas, lembro mais dessa. de férias. Diga-me mais dias de férias. Eu preciso. Eu não tenho férias há 2 anos. Era tipo isto. Mas isso agora mudou, não é? Como é que tu te sentes agora? Antes de falarmos um bocadinho sobre isso, como é que tu te sentes agora, enquanto pessoa, não é? Enquanto profissional, enquanto mulher, com esta tua transição? Como é que está a Susana hoje? Emocionalmente, psicologicamente e, claro, tudo o resto, não é? Às vezes quase parece que eu sou tipo dona do mundo, não é? Porque foi uma mudança do dia para a noite. Depois com isto traz muitas coisas, muita responsabilidade, como é que vai ser para o próximo mês, tipo, os meus próximos clientes, quem é que vão ser, quantas escrituras, tudo aquilo que tinhas, escrituras, tudo aquilo que tens pendente e não vês mais nada, estou aqui agora. E claro que traz essas ansiedades, mas agora a minha vida é muito melhor. Eu tenho assim, livre de ir de férias quando eu quiser, de ter os meus fins de semana quando eu quiser. Claro que tenho toda uma carteira de clientes para gerir, pá, que se gere. Mas sim, essencialmente é isso, sinto-me livre. Boa. Perdão, desculpa. Malta, peço-vos só alguma compreensão que isto hoje não está fácil aqui da saúde em si. Olha, vês? De enfermeira. Uma curiosidade que eu tenho, que é, que eu gosto de fazer sempre esta pergunta, pelo menos quando tenho esta oportunidade, que é, tu atualmente, aquilo que tu tens hoje, aquilo que construíste hoje, não é? Atendendo à tua experiência e ao teu histórico profissional, tu trocarias o que tens hoje por um emprego ou uma profissão onde tu estejas, portanto, a trabalhar por conta de outra? Trocarias isso ou não? Não, nunca. Ok. Nunca. E porquê? Porque eu sou minha própria chefe, percebes? Se eu falho, tenho que dar justificações a mim própria, aos meus clientes, claro, mas eu mais rapidamente falho a mim própria do que falho aos meus clientes.
Pelo menos é assim, eu prefiro recriminar-me assim, não, se calhar não devias ter, prometeste, tipo, não trabalhaste fim de semana e trabalhaste, prometeste não atender chamadas depois das 10 da noite e atendeste, eu prefiro falhar a mim própria do que falhar aos meus clientes, mas isso... Pronto, mas eu fiz esta pergunta, claro que pode ser ou não uma pergunta rasteira, mas tem a ver com aquilo que nós ouvimos falar muito, não é? Eu acho que seja em que área comercial for, não é? Não é só enquanto consultor imobiliário, mas toda a área comercial que implique ter a tua remuneração através de comissões, o correr atrás, não é? Lá está, para muita gente se calhar não é o ideal. Para ti, no teu caso, em concreto, não é? E há muitos exemplos disso, mas no teu em concreto, tu já não trocas isso porque tu realmente consegues ver aqui o outro lado, que existe a outra realidade. Aliás, e tu portanto, daste lindamente com a profissão, não é? Tu fazes acontecer. Espero que assim continue a ser. Boa. Como é que para ajudar aqui a malta a ouvir o podcast, como é que surgiu então aqui, eu já conheço a história um bocadinho, claro, mas para quem estiver a ouvir, como é que surgiu esta questão de entrares no mercado enquanto consultor imobiliário? Né? Como é que sais da enfermagem para consultor imobiliário? E, entretanto, já vamos falar um bocadinho do burnout, que pode ser interessante. Então, olha, em 2018 comprei a minha casa e, como todos os processos, teve aquelas questões pontuais, que tem todas, apesar de haver pessoas que acham que é tudo smooth, mas teve algumas questões, tudo tranquilo, e foi tudo também gerido. A minha tia foi quem nos acompanhou, era consultora na altura, e eu achei, pá, que espetáculo! E facilmente e rapidamente percebi que não era sempre assim, que há muita gente que ainda olha de lado, ou não compreende bem a profissão de consultor imobiliário, e achei, eu gostava de que as pessoas tivessem a mesma experiência que eu tive, porque eu senti-me tão acolhida, tão cuidada, tal e qual como eu fazia na enfermagem, senti-me acolhida em todo o processo. E entretanto, assim, o que é que eu vou fazer? Porque na altura ok, eu tirei o meu curso, o que é que eu só sei fazer a enfermagem, o que é que eu vou fazer? E foram meses, e Google, o que é que eu vou fazer? Não sei fazer mais nada, não sei fazer mais nada. E eu pensei, ok, se calhar conseguia fazer aquilo. E curiosamente, pronto, a imobiliária da minha rua, eu vi um anúncio assim, isto é o destino. Eu não quero dizer nada disso, mas isto é o destino. E pronto, e foi bom. Mas, ou seja, mas a imobiliária, mas eles tinham algo, ou seja, só porque a imobiliária estava lá. Tinha um anúncio no LinkedIn. Tinha um anúncio no LinkedIn, okay, um anúncio no LinkedIn, assim, é destino. Curioso. E pronto, e candidataste e entraste. Boa. É assim, sim, pode ser destino, pode não ser, isso faz agora. Não, isso estava aqui, se calhar, outro podcast completamente, não é? Claro. Outro episódio. Ok, e entraste nessa imobiliária pequenino, ou seja, mas tu tens uma tia, né, que é consultora, mas não foste trabalhar com ela inicialmente. Ela já não é consultora, ela hoje é diretora comercial da KW. Okay. De uma delas, mas não, nunca trabalhei. Houve uma altura em que estive mesmo próximo de trabalhar com ela, mas não, ainda nunca trabalhei com ela. E ela não ficou chateada quando ela soube que tu estavas na imobiliária local, digamos assim, da tua rua? Não é? Porque às vezes você ficar, então eu tenho aqui a minha loja, não é a minha equipa, não vais trabalhar comigo. Às vezes podia acontecer. Não, creio que não. Ou seja, começaste numa pequenina, portanto, uma imobiliária pequenina. Mais ou menos, é de uma marca grande, é KW, como tu sabes. Mas pronto, era cá em Almada, tinha aberto há relativamente pouco tempo. Está bem, eu não tinha percebido, também é na KW, ok. Sim. Ok. Como é que foi essa experiência? O que dizer? Foi os primeiros passos, portanto estou muito grata a ter estado ali e eu acho que muito do que eu sei aprendi ali, mas acho que não era o sítio, por exemplo, onde que eu deveria estar agora. Eu agora já dei os meus primeiros passos, já me provei a mim e a outros que sou capaz e agora estou num sítio que me dá muito mais ferramentas para crescer. E eu saí num momento em que achei que podia estar a fazer muito mais, mas que não me davam as ferramentas para crescer. Okay. E foi o momento em que eu transitei.
Ok. Pronto, mas independentemente disso, foi uma boa experiência, não é? Tiveste ali a primeira Sim, sim, realidade. sim. Ok, Formação, acompanhamento, excelente mesmo. ok. Ou seja, quanto tempo é que tu tiveste? Quanto tempo é que tu tiveste? Desde a enfermagem até entrares enquanto consultora, quanto tempo é que tu tiveste nessa transição? Porque, ou seja, pelo meio tiveste o burnout, não é? Já te vou perguntar um bocadinho sobre isso, mas quanto tempo é que tiveste aí nesse período de transição até iniciar a tua nova carreira? Eu só ti- eu Mais ou tive de menos. baixa cerca de 2 a 3 meses. Eu agora não sei precisar em que eu parei mesmo, me restabeleci. Foi um momento em que depois o estado de emergência foi levantado e eu apresentei a minha carta de demissão, porque antes eles não me deixavam, estávamos em estado de emergência e não me deixavam demitir. E foi tipo entregar a carta no dia seguinte, começar, eu já quero experimentar, quero ver se estou bem, porque eu também já estava a ficar um bocado doida de estar em casa sem fazer nada, né? Ok. Sim, ainda para mais, se já estavas, Portanto, foi portanto, assim um trimestre. Foi um trimestre foi um muito trimestre. intenso da minha vida. Tive muitas complicações, sem ser relacionado com o burnout, mas tive muitas intercorrências com a minha saúde e não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Como é que foi, malta? Vamos só aqui, desculpem, porque eu ouvi aqui uma coisa. Estes momentos de lives em direto têm o seu quê de Eu vi um curioso. copo, eu vi um copo a Pronto, partir. malta, eu peço desculpa. Foi as garrafas que caíram, não sei Ah, porquê. As garrafas espero que que é não para ir. seja de dinheiro. Não, as garrafas para ir fora, elas caíram por alguma razão. Pronto. Está tudo bem. Estes podcasts lives têm destas coisas. Uh, Dá-me. Então, estava-te a perguntar. Como é que foi essa experiência não foi positiva, claro, mas o quereres-te despedir e não te permitirem, como é que foi, como é que tu conseguiste lidar com essa Foi questão? foi horrível e eu acho que isso, por cima de um burnout, foi tipo o pior mesmo, porque eu que sou uma pessoa, opá, eu gosto de controlar tudo, tudo, sou assim de natureza, aprecio muito a minha liberdade, tal e qual como te disse há pouco, e simplesmente dizendo, não, não, tu és obrigada a trabalhar. Tu és obrigada a continuar a trabalhar, apesar de tu já teres dito que não queres. E eu não desejo a ninguém aquilo que me fizeram. Ou seja, tu portanto, já estavas em burnout, não é? Uhum. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás, que é para podermos pegar aqui nos pontos que acho que pode ser interessante. Tu entraste em burnout, ou seja, por desgaste da profissão, por desgaste dos turnos. Também. Ok. E pela pandemia, por tudo aquilo que nós fomos sujeitos. Eu não vou entrar em detalhes daquilo Sim, que, sim, sim. daquilo que aconteceu também para me levar a isso, mas desde ataques de pânico a ataques de ansiedade. Ok. Que não fui só eu, que não fui só eu, só que ainda a saúde mental ainda é muito tabu, especialmente Pois está. associado ao excesso de trabalho e às condições de trabalho. E pronto, Sim, foi não, isso mas que sim, aconteceu. sim, mas é engraçado porque a pandemia, eu pelo menos tive essa consciência, porque eu também pronto, gostava de andar informado, não é? Gostava de ler e ver as notícias, principalmente da ordem dos psicólogos, e realmente a pandemia veio mostrar uma realidade que se calhar estava escondida, não é? Que era a saúde mental, em muita gente, na sociedade, não é? Em geral. Nós estávamos, tínhamos um privilégio que é, enquanto havia muita gente fechada em casa, e eu achava que eles eram privilegiados, tipo, porque estavam em casa, fechados. E ao contrário acontecia o mesmo. Eu era privilegiada porque eu ia trabalhar e apesar de tudo eu estava com os meus amigos, porque Ok, éramos uma família. ok, E é verdade, e é verdade, eu sentia, às vezes sentia muito em casa, é muito estranho aquilo que eu sentia, mas sentia que quase estávamos muito em casa e falávamos e convivíamos e isso tudo, só que no trabalho, porque não dava para fazermos muito mais. Mas, mas foi muito duro, mas apesar de tudo, tipo, todos nós nos apoiávamos uns aos outros e as pessoas estavam desgastadas. e acabava, ou seja, e vocês, portanto, acabavam por se unir mais, não é? O vosso núcleo acabavam por se unir mais, também devido a esses factos. Sim, é engraçado, aliás, eu também
tenho amigos meus que, devido à pandemia, muitos deles, inclusive, até atenção, ainda hoje, o sair de casa é algo complicado, não é fácil, eles não conseguem sair assim. Hoje em dia está melhor, claro, mas mesmo assim ainda têm ali algum receio. E lá está, a saúde mental. E falando em saúde mental, eu acho, não estou em erro, junho é o mês da saúde mental, não é? Não sei, Mundial. faço Não, mesmo é que capaz. outubro até. Ok, eu acho que sim, pelo menos isso tem circulado aí muito. E a saúde mental é muito importante. Portanto, malta que estiver aqui a ouvir o podcast, se tiver a necessidade de falar com alguém ou de procurar ajuda profissional nesse sentido, não tenham medo, procurem. Saúde mental é muito, muito importante ela estar em dia, em xeque, digamos assim. Ou seja, quiseste despedir, voltando aqui outra vez ao tema, quiseste despedir, quiseste deixar a profissão, quiseste seguir o teu caminho, mas impediram-te. É engraçado, ou seja, engraçado quer dizer, é uma expressão, não é? Mas é curioso como é que alguém que se quer despedir da sua profissão não é permitido e a pessoa é obrigada a ter que suportar, não é, toda essa Mas realidade. aquilo que me explicaram, e aquilo ainda me causa mais revolta, era assim, era como se Portugal estivesse em guerra, tu fosses um homem e fosses convocado para a guerra. E Ok. mas isto é uma coisa que tem qualquer que fazer parte. Depois me explicaram. É uma guerra E eu assim, biológica. esta informação não me está a ajudar a processar. Exato, exato. É porque, não é? Aquilo que tu querias naquele momento era deixar de fazer aquilo. E não. Ou seja, basicamente aquilo que o meu trabalho era essencial. Eu percebo, atenção, eu percebo, mas estar no receiving end Sim. não foi de todo a melhor experiência. Entretanto, isso passou tudo, portanto, lá conseguiste, não é, superar, levantou-se o estado de emergência, conseguiste efetivamente depois sair, não é, das funções e entraste no mercado, como já falámos há pouco, começaste na capa da entretanto, hoje em dia estás na Centro 21, né? Portanto, estás na Centro 21. Como é que uma consultora jovem, uma rapariga jovem como tu, passa de enfermeira a uma profissional com mais de 5 milhões de vendas em imóveis, não é, de acumulado? Como é que isso acontece? Eu estou muito curioso para saber como é que isso Nem eu acontece, sei, não é? nem eu sei, mas olha, eu fiz o que estava ao meu alcance, percebes? Eu ao início era disparar para todos os lados, tentar dar a conhecer a todas as pessoas que eu conhecia ou que já tinha conhecido ou que não conhecia, mas que tínhamos alguém em comum. Olha, eu estou aqui, mudei de carreira, considero-me na possibilidade de comprares ou venderes casa. Eu sei, o mesmo profissionalismo que tu conheceste enquanto enfermeira, eu vou empregá-lo enquanto consultora. Portanto, é com isto que tu podes contar. Eu não. Eu tenho zero experiência, mas por trás de mim está uma equipa que me vai ajudar de fio a pavio. Portanto, é com isto que podes contar. Depois, eu achei que as redes sociais eram essenciais e rapidamente percebi que aquilo que eu estava a fazer nas redes sociais ainda não era muito bem feito. Eu tive uma grande inspiração e já disse, o Márcio Miranda foi assim a minha primeira inspiração e influência logo ao início e depois foi tudo assim escalando muito rapidamente. Pelo menos o início da minha carreira escalou assim muito rapidamente. Ou seja, e ainda bem, claro, ainda bem. Mas esse escalar, ou seja, esse escalar tem a ver, portanto, com clientes que te procuraram, tu também te conseguis agregar essa carteira de clientes e, enfim, depois conseguis, claro, fazer os negócios no âmbito de consultor imobiliário. Falando aqui nas redes sociais, porque nem é por nada, mas ainda hoje, portanto, tivemos lá uma profissional do mercado a falar um bocadinho também nisso, lá aos consultores da nossa agência. É ou não é importante, na tua ótica, um consultor, portanto, ter aqui uma boa presença no digital? Eu acho que é essencial, acho que isso não sequer se coloca. E que mensagem é que tu dirias àqueles consultores que ainda têm aquela barreira de não, isso redes sociais não é para mim? E atenção, eu acho que depende muito também do público que ou se trabalha ou se quer trabalhar. E epá, eu contra mim falo, porque mas é assim, eu sou só uma, é como eu digo, eu sou uma equipa. E eu não consigo chegar a tudo, assim, ou eu trabalho ou eu estou no Instagram. Ok. É o meu trabalho,
é o meu trabalho que me dá a minha rentabilidade, não é? E eu atualmente não passo tanto tempo nas redes sociais quanto gostaria. E há pessoas, por exemplo, que trabalham muito nos mercados internacionais e investidores, que estão imenso no LinkedIn. Quem me dera ter tempo para isso, percebes? Eventualmente no futuro eu quero ter toda uma linha montada que contemple isso. Eu acho que o importante é estar onde vocês estão ou que o vosso público está. Acho que isto é o fundamental. Boa. Não é preciso estar em todo lado, tem que estar num sítio e trabalhar bem. Eu não consigo fazer tudo, eu não faço email marketing, eu não faço metade das coisas que gostava de fazer. E tenho que me disciplinar para isso, não é? Sim, sim, não, mas eu percebo, porque lá está, o marketing digital, não é? O mundo digital, lá está, é um mundo, há muitas ferramentas que podem usar, mas é importante também podermos afunilar e aquilo que estamos à vontade para trabalhar, claro, porque senão depois isto ficamos assoberbados e depois lá está, depois não fazemos nada. Queremos fazer tudo e não fazemos Se é nada. para fazer, é assim, eu podia dizer tudo aquilo que eu gostava de fazer, mas não vale a pena. Eu sou só uma e eu não vou conseguir fazer tudo e muito menos bem feito. Mais vale fazer tipo um bocadinho e bem, digo eu, Sim, é porque sim. eu não gosto de fazer nada às metades. E não vale a pena ter um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um e-mail e um carro e cartazes, se depois eu não faço nada, se eu não consigo concretizar nada. Mas mais vale ter uma presença bem trabalhada num sítio e pronto, e depois quando tiveres a oportunidade vais para outro sítio. Claro. Digo eu. Sim, sim, não, atenção, tem que haver aqui um canal, um nicho específico. Boa. Olha, então, portanto, tu conseguiste fazer aqui a transição, tens sido uma consultora imobiliária de sucesso. Quando tu transitaste para esta profissão, e tu falaste há pouco, que a malta ainda vê, não é? Aqui ainda vira aos olhos com a profissão, não é? Não gosta de ouvir falar em consultores, etc. Como é que foi contigo quando tu, portanto, saíste de uma profissão que é a enfermagem, portanto, requer aqui um curso superior e tudo mais. Como é que tu sentiste que as pessoas estavam à tua volta quando tu anunciaste ao mundo, então, olá, hoje sou consultora imobiliária. Como é que tu sentiste a reação de quem estava à tua volta? Epá, nem sei bem explicar. Eu acho que as pessoas mais próximas de mim, é evidente que sabiam para onde é que eu ia. As outras pessoas eram do tipo, como assim? Tu estudaste, tu és Exato. pós-graduada, tu ias tirar agora o mestrado, porque eu ia tirar o mestrado. Ah, estás a desperdiçar isso assim? Não, eu já aproveitei, já fiz aquilo que tinha que fazer. Agora vou fazer outra coisa, quero ser a minha própria chefe. Mas sim, na altura era tipo, tu não vais conseguir. Disseram muito, tu não vais conseguir. Eu assim, excelente, se eu pago as minhas contas. Eu depois logo giro isso. Eu sou muito assim, tu sabes como é que eu sou. Sim, Eu sim. não ligo muito à opinião alheia. Mas sim, não foi muito. Continua a não ser uma profissão de renome, porque as pessoas continuam a acreditar que ser consultor é estar nas vendas. Eu detesto esta expressão, estar nas vendas, o comercial. Eu não acho que seja isso. A única coisa que eu vendo é um serviço. Aquilo que eu vendo é ajudar pessoas na transição de casa. É muito mais do que uma venda, não é? É um serviço, é uma Não é uma relação. venda, não é uma venda. Se eu tiver a venda na cabeça, não vou fazê-la. Porque aquilo que eu Sim, sim. tenho que fazer é ajudar aquela família. Como é que eu vou fazê-lo? Isso é que importa. A venda é só uma consequência. Eu acredito que o conceito esteja a mudar um bocadinho, não é? Pelo menos daquilo que se ouve falar não é? Desde há muitos anos para trás. Porque quem é E, verdadeiro, eu acredito que quem tem os valores e morais bem consolidados é quem fica no mercado. E é quem faz o mercado. Porque depois é teres uma profissão liberal, é isto. Tanto depressa entras, como tão depressa sais. E eu acho que quem, quem dignifica o nome vai ser sempre aquele consultor que é de renome. Ok, eu preciso de ajuda nesta fase, aquela pessoa já está há séculos, eu vou contratá-la a ela. lá está, eu tenho essa visão também, que é quando nós somos humanos e conseguimos prestar aqui um serviço humano, digamos assim, mais humanizado, as pessoas ficam fidelizadas. Porque lá está, pessoas compram pessoas, no fundo. E eu também tenho aquela impressão, lá está, que se
os clientes sentirem que é mais um comercial, não é puro e duro, então os clientes acabam por se afastar. Olha, eu tive hoje uma cliente que me ligou. E eu falei com ela, acho que foi semana passada, e fiquei ao telefone com ela, meia hora. E disse, voltamos a falar. E ela hoje ligou-me. Foi ela que me ligou. E disse assim, olha, Susana, só lhe queria dizer, tenho falado com imensos consultores, mas eu não sei, eu gostei de si e eu quero fazer, a compra da minha casa tem que ser consigo. Eu gostei de si, não lhe sei explicar, e eu, excelente. Pronto, empatia, é um dos pontos, né, principais. Eu não fiz nada, eu não tenho nenhum script, eu não acredito em nada dessas coisas. Eu acredito em ser eu. Boa. E é só isto que eu posso dizer. Eu sou eu, sempre. Sim, temos que ser transparentes, né, naturais, a nossa essência, deixar a nossa essência fluir. O Marco Henriques diz aqui que o vendedor de casa, portanto, é aquele chavão mau. Sim, já não existe. Apesar de ainda só ouvir, não é bastante, mas eu acredito que nós que estamos a criar aqui diferenças no mercado, eu acredito que estamos a Sim, ajudar. não vale a pena. Eu acho que não vale a pena termos essas coisas na cabeça ou termos. Ou estarmos constantemente a pensar nisto. Assim, se as pessoas acham isto, cumpre-nos a nós fazê-los acreditar que não é assim. Sim, E sim. nós não podemos fazer mais do que o que está ao nosso alcance. Exato. Eu lembro muito bem, Marco, gostava muito de ter fechado negócio contigo. Só fazer aqui um parênteses para quem estiver a ver o podcast. O Marco Henrique diz aqui que Susana não é uma pergunta, mas é um elogio. Não fizemos partilha, mas gostei muito da tua visita na Malveira. Portanto, fizeram uma visita de uma agricultura, presumo, é isso? Boa. Mas pronto, mas não fizeram partilha. Há de haver. Vai haver mais oportunidades. E eu acho que, por exemplo, o mercado imobiliário é muito competitivo por causa daquelas questões que nós estávamos a falar. Mas, e todos nós sentimos isso, não é? Mas eu recebo tantas mensagens e tanto por WhatsApp como por Instagram, a dizer, Susana, estou ansiosa de fazer negócio contigo, Susana, quero tanto fazer uma partilha contigo. Ou seja, é literalmente ajudarmos uns aos outros. E agora que o mercado está a mudar, e o mercado está a mudar muito mesmo, nós somos parceiros, nós somos colegas, nós temos que nos ajudar uns aos outros. E é claro que todos nós já passamos por situações menos boas com outros colegas e que as pessoas pensaram só nos próprios egos, mas felizmente eu tenho mais situações positivas do que negativas. Mas são mais fáceis de recordar as negativas, não é? Porque foi aquilo que nos marcou mais. Mas felizmente eu continuo a acreditar que. Boa. Sim, as coisas vão mudar, o mercado está a mudar e nós temos que cá para marcar também pela diferença. E nós temos que nos entreajudar e só assim faz sentido. Boa. Susana, bom, atendendo que estamos aqui os dois com tempos limitados, não é, hoje, e quero agradecer, claro, a toda a gente que está a assistir aqui presencialmente, muito obrigado, estão aqui a despender do vosso tempo, o teu tempo também, Susana. Eu quero acreditar que se calhar vamos fazer aqui um outro episódio mais à frente, com mais tempo. Não estejas doente. Em que eu também não esteja doente, é verdade. Eu confesso, eu tenho que ser sincero, eu quase que tive para te dizer, Susana, é melhor se calhar adiarmos aqui o podcast, mas eu sou teimoso, lá está. Não, vamos fazer. Pronto, mesmo apesar das condições, vamos fazer porque temos que fazer acontecer. Mas efetivamente não somos de ferro, não é, minha gente? Não somos de ferro. Eu estou medicado de cima a baixo, que é para ver se amanhã, sendo feriado, consigo descansar um bocadinho. Mas tu também tens coisas para fazer, porque eu sei, nós já falámos antes do episódio. Também é importante aproveitar os momentos, privados. Queria só fazer uma questão antes de podermos rematar este pequeno episódio contigo, que é o teu marido, não é? Porque tu és hoje oficialmente casada, mas quando, eu só não sei essa parte que é, ou seja, o casamento surgiu enquanto eras enfermeira ou foi agora enquanto eras consultora? Enfermeira, foi na pandemia. Pronto, boa. E porquê? Porque ou seja, como é que foi o apoio do teu marido, não é? Relativamente a toda essa tua transição, não é? E o burnout, e a pandemia, e isto para consultora imobiliária, não é? Abraçares a carreira. Como é que foi o apoio dele? Foi o meu pilar. Sem ele nada podia ter sido possível. Genuinamente, não é?
Nem sequer consigo imaginar, porque se não tivesse sido ele, eu muito provavelmente continuava no hospital, era miserável. E, e pronto, todo o processo do burnout, toda a indecisão, saio, não saio, saio, não saio, porque depois também há a questão financeira, não é? E foi sempre aquela pessoa, vai só, vai, 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 vai. E nunca, é o meu maior fã, e pronto. E a ele lhe devo tudo. Boa. Nisto. É caso para dizer, lá está, que, ou seja, eu não sei agora exatamente os votos, não é, que se diz, mas é tanto na pobreza como na riqueza, não é? Na saúde e na Também doença. não sei, nunca sei Pronto, pela é algo assim, pronto, mas há de ser algo assim que temos que lá estar, não é? Só assim é que faz sentido. Pronto, e acho que é isso. Olha, que conselho é que tu darias a quem estiver a ouvir o podcast? A quem principalmente esteja a ouvir o podcast e também esteja na área da enfermagem, que conselho é que tu darias a essas pessoas que se calhar estão aqui a pensar, estão aqui também nessa fase interior, não é, de transição e que já estão a equacionar aqui mudanças? Uhum. Que conselho é que tu darias a essas pessoas, atendendo à tua experiência também, claro? Ok. Então, eu tive a ser uma mudança mais radical porque eu também sou assim. Eu sou uma pessoa de branco ou preto e um bocadinho radical. Outras pessoas, porque nós, é muito fácil dizer vão só, mas há pessoas que são bem solteiras, que não têm o privilégio de ter tanto apoio em casa. E nós nunca sabemos como é que são as outras pessoas e nós temos que ter muito cuidado nos conselhos que nós damos. Eu pessoalmente, e eu contemplei muito esta possibilidade de trabalhar, por exemplo, a part-time, ou eu, por exemplo, mesmo como eu trabalho full-time, no meu caso não dava porque eu fazia imensas horas extraordinárias, mas se tivesse um trabalho full-time normal, muito provavelmente tentaria entrar no mercado e tentar ver, porque as pessoas podem não gostar. Eu, por acaso, tive a sorte de me apaixonar e de achar que eu estou no sítio certo, à hora certa. Mas pode haver pessoas que não se identificam, há pessoas que não querem ser consultores e está tudo bem, pode haver outra função, mesmo no mercado imobiliário, que seja mais adequado para eles. O que é que eu era sem a minha diretora processual? É ela que faz isso acontecer. O que é que eu era sem o meu diretor comercial? Nada. Eu sou dependentíssima deles. Por isso, eu pessoalmente tentaria, se calhar, ver o que é que eu poderia fazer, como poderia fazer e pronto. E ir por aí. Ir por aí. Não, sério, mas é um pouco por aí. É ir e arriscar, não é? E fazer acontecer e explorar os Olha, caminhos. eu prefiro arrepender-me das coisas que fiz do que as que não fiz. E pode parecer um chavão, mas é mesmo. Porque, pelo menos, olha, experimentei e não é para mim. Não foi certo. Claro que eu não estou a dizer tomar decisões precipitadas e despedir, e agora despedi-me, percebes? Jamais colocaria isso em questão. Mas senão vão passar os anos assim, fogo, tive aquela oportunidade e não aproveitei, se calhar hoje a minha vida podia ser tão diferente. E eu acho que isso pesa muito mais e causa-te muito mais mágoa do que, olha, fui, experimentei, não gostei, está feito. Sim, às vezes ficarmos ali naquele limbo do e se, Mas eu não é? sou assim, eu preciso sempre de errar e ter isto, ok, já terei isto no meu sistema. Mas isto é aquilo que funciona para mim. Eu acho que nós temos que nos conhecer muito bem antes de tomar estas decisões, especialmente profissionais. Sim, eu também partilho da mesma visão. Temos que ir à luta, temos que arriscar e perceber se faz sentido ou não. Porque só assim é que vamos saber se aquilo serve para nós ou não, não é? Seja o que for, seja em que área for da nossa vida e seja profissional ou pessoal, não é? Portanto, eu acho que sim, se não for assim, lá está. Não faz sentido. E depois é assim que muitas pessoas ficam sempre no limbo, não é? No mesmo sítio, que não gostam porque não arriscam, pronto, porque têm receio do risco. E está tudo bem, depois lá está. Por isso é que são processos transformativos, não é? Acaba cada um de nós perceber interiormente o que é que queremos fazer e por aí vai. Susana, olha, eu se calhar não te prendo mais. Eu agradeço, obviamente, o teu tempo aqui. Tu és melhoras, tu precisas mesmo. Obrigado. Amanhã vou descansar. Eu agradeço a todos vocês que estiveram desse lado e que tiveram aqui alguma paciência, que eu estou aqui um bocado, pronto, mas atenção, não é desculpa, estamos cá para fazer acontecer. É, desculpa,
desculpa para o episódio 2. Diz. É desculpa para o episódio 2. Desculpa para o episódio 2. Não, mas também estávamos aqui os dois um pouco limitados também de tempo. Vamos efetivamente combinar com mais calma, explorar aqui mais coisas. O grande Morato, um abraço ao grande Morato. Morato, não te preocupes, porque isto hoje foi um episódio diferente, ok? Tanto eu e a Susana estamos aqui com tempos apertados. Mas vamos futuramente, de certeza, aprofundar aqui um pouco mais descontraídos, que é o conceito do Mindset Talks, é conversas despreocupadas e partilha de experiências e de histórias, no fundo, não é? Que todos nós temos uma história. Obrigado, Rita Lima. Obrigado a todos que estiveram presentes. Susana, obrigado mais uma vez. Vamos falar, vemos no próximo episódio. Olha, desfruta daqui da noite de véspera de feriado. E a todos vocês. Obrigado. E vou para o feno. Vão para o feno. Opa, eu tenho ali já coquetéis caseiros para tomar. Pronto, e vemos no próximo episódio. Obrigado a todos, mais uma vez. Obrigada. E um abraço.